Eu vivo falando por aqui que o folclore é uma cultura vasta e multicultural. Sendo assim, vários povos ao redor do mundo têm o seu próprio folclore, às vezes com inspiração num lugar aqui, outro ali, mas o fato é que cada um constrói a sua própria mitologia. E a gente já tá provando isso aqui há algum tempo. Nos vídeos do quadro Top 5, onde eu trouxe para vocês lendas da Itália, lendas da China, lendas do Japão, dos Estados Unidos, além, é claro, das próprias lendas brasileiras que eu sempre trago aqui no canal. Hoje a gente vai continuar a nossa viagem e vamos para um lugar que talvez não seja o primeiro que vem à sua cabeça quando você pensa em lendas urbanas. E é por isso que eu convido você a assistir esse vídeo, porque eu acho que você vai conhecer algumas coisas bem interessantes. Hoje vamos falar sobre a terra natal do Conde Drácula e eu vou apresentar 5 lendas da Romênia. Eu sou o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do outro lado. Para começar, aquele recado de sempre, as lendas não estão dispostas da mais assustadora para menos, porque isso é muito subjetivo. Às vezes eu posso contar uma história aqui que é muito escabrosa para mim e você pode não sentir tanto, ou vice-versa. O fato é que são 5 lendas que eu pesquisei e falei, isso aqui é muito legal. E aí eu vou trazer elas para vocês, beleza? Quando a gente fala da Romênia, é difícil não pensar no Conde Drácula. Afinal, é de lá que vem a famosa história escrita pelo irlandês Bram Stoker. A Transilvânia é uma região situada no centro da Romênia. Ela é muito conhecida por ter cidades medievais. Existem muitos castelos na região, inclusive esses castelos que deram a inspiração para o Bram Stoker escrever o Conde Drácula. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso, a gente vai se atentar a algumas outras lendas que vêm desse lugar que não são tão conhecidas assim. Mas é claro, sempre tem a opção de que você já tenha conhecido, então por isso que é importante você comentar aqui embaixo para a gente trocar essa ideia. E sem demoras, vamos começar com a lenda do Pied Piper, o encantador de ratos. Para começar, a gente vai falar sobre uma lenda que é muito provável que você tenha já ouvido falar. Segundo conta a história, os moradores da cidade de Hamelin tinham uma dificuldade enorme de acabar com a infestação de ratos que estava tomando conta da cidade. E é aí então que aparece o Pied Piper. Munido com sua flauta, o jovem rapaz se livrou de todos os roedores da região usando a sua música mágica. Porém, ele não matou todos os ratos, acabou sobrando apenas um. E como resultado, a população não quis pagar o jovem. Eles alegaram que não tinha sido uma limpeza 100%, assim como Pied Piper prometeu que seria. Então, tomado por uma revolta, Piper tocou uma música diferente. Uma música que fez lavagem cerebral em todas as crianças e as induzissem a segui-lo. Algumas versões contam que as pequenas inocentes que seguiram o Pied Piper foram mortas afogadas ou pulando de um penhasco, todas elas seduzidas e conduzidas pela música de sua flauta. Já em outras versões, o flautista teria levado essas crianças para uma caverna e estariam lá até hoje, trancados com ele. A Ponte das Mentiras. Essa é uma ponte de aparência inofensiva e com um ambiente bonito para fotografias. A ponte fica em Sibiu, uma cidade medieval lá da Romênia. Segundo a lenda, a Ponte das Mentiras pode emitir ruídos particulares e até mesmo entrar em uma espécie de colapso sempre que uma pessoa diz alguma mentira estando em cima dela. Ela funciona como uma espécie de detector de mentiras. Segundo as variações dessa lenda, os comerciantes que enganaram seus clientes foram jogados para fora dela, atribuindo assim um traço de honestidade ao local. Já uma outra variação conta que as moças que mentiram sobre suas virgindades antes do casamento foram jogadas de lá de cima. O fantasma matador de russos. A mansão Talek, na pequena cidade de Oknamuris, é uma ruína em estado avançado de destruição. E é também um objeto de disputa por vários dos seus descendentes, a famosa briga por terreno.
Essa mansão conta uma história assustadora sobre a Segunda Guerra Mundial. Certa vez, durante uma invasão russa ao local, alguns soldados do Exército Vermelho decidiram entrar na mansão para apreciar o vinho que havia no porão. Após beber algumas boas quantidades, eles começaram a disparar suas armas até que os barris estourassem. Alguns deles morreram afogados na bebida e os moradores começaram a culpar o fantasma que supostamente vivia naquela mansão. E então a fama de ser um local assombrado tomou o corpo e a repercussão se tornou enorme até mesmo nos dias de hoje. Os lagos que exigem sacrifícios humanos. Os anciãos das aldeias da região de Maramuris acreditavam que a água possuía vida e que quando esse estado se manifestava, pedia a cabeça de um homem morto. E uma das histórias mais famosas se refere a uma igreja afundada. Certa vez, uma chuva muito forte inundou uma igreja e as casas ao redor. Durante muito tempo, as pessoas que viviam ali na região começaram a afirmar que muitas vezes já ouviram os sinos da igreja durante a noite, principalmente no período da Páscoa. Outra coisa que contam sobre a água desse local é que ela normalmente é muito escura e não há fundo. Ninguém nunca conseguiu encontrar o fundo daquele lugar. Segundo os moradores, o lago teria a capacidade de engolir as pessoas e nunca mais devolvê-las para a superfície. Existe também uma outra lenda sobre um lago na Transilvânia que teria engolido todos os convidados em um casamento logo depois que eles tentaram atravessar as águas durante o inverno. A Julieta da Transilvânia. Quase todas as culturas criaram uma história de amor proibido com um final trágico. E uma dessas histórias criadas é a da noiva de Garbova, transmitida de uma geração a outra pela pequena comunidade alemã que vive na Transilvânia. A história conta sobre um homem rico e bastante autoritário que tinha a filha mais bela da aldeia. Como ela era desejada pelos rapazes, o homem decidiu que ela só iria se casar com alguém que também tivesse uma fortuna considerável. Mas a intenção da moça era outra, pois ela estava apaixonada por um servo que era pobre e, percebendo que não poderia ficar junto com o rapaz, fugiu da aldeia para tentar ganhar a vida. Logo, o pai arranjou um pretendente para ela e a moça acabou sendo obrigada a casar na igreja. Só que algo curioso aconteceu. A moça acabou morrendo na frente do altar e o buquê de flores em suas mãos se transformou em uma cruz de pedra. Onde será que a mulher esteve durante o tempo que passou fugida? E com quem ela conseguiu essa cruz? Será que o tal servo entendia de bruxaria? A gente jamais vai saber, a não ser que você seja da Romênia. Bem, essas são algumas lendas pertencentes ao folclore romeno. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco. Vocês podem ver que elas não são tão assustadoras quanto as japonesas. A maioria dessas lendas são mais fantásticas, ela tem um quesinho assim de história medieval, né? Mas isso se deve muito à cultura do local. E é interessante a gente conhecer um pouco de cada cultura e de como ela transmite o seu folclore. Se você gostou, já sabe o que fazer, deixa o like porque é muito importante, ajuda demais. A gente tem um encontro marcado na semana que vem, não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo. E claro, eu quero saber se você já conheceu alguma dessas lendas, se tá conhecendo pela primeira vez, e diga pra mim qual outra lenda você quer ouvir, que outra história, de que país que a gente traz aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final, tamo junto, João aqui do outro lado.